flagrante porque... Bem, hoje no programa de Ferreira em Ação, nos casos de política, nós estamos aqui com um grupo, os diretores de uma organização não governamental, que é o Fiscalita, né, de Itaperuna. Com a presença do Márcio, do Oliver e da Maria, né? São as cabeças pensantes dessa organização não governamental, que é o Fiscalita. Oliver, da onde surgiu e o porquê a Fiscalita? André, na época das manifestações, que eu, como presidente da União Estudante de Itaperuna, a gente participou da organização, da estruturação. Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje, primeiro, é a incapacidade de gestão do poder público, que muitas vezes um prefeito é eleito não necessariamente por ele ser um bom administrador, é por vários fatores, mas não por ser um bom administrador na maioria das vezes. E o principal fator é a corrupção. E a única maneira de se combater a corrupção é através da transparência. Porque se o indivíduo, na maioria das vezes, tiver a oportunidade de tirar uma fatia do bolo para ele, então ele vai tirar. Bem, então a ideia inicial é ajudar os gestores públicos, né, aonde não está indo muito bem ali, você diz lá, ó, isso aqui está acontecendo, essa secretaria está acontecendo isso, esse secretário fez aquilo, ajudar o gestor público, o governador, a presidência, o prefeito numa cidade, para poder mostrar para ele aonde a administração está falhando, né? Existe uma prática no nosso país do toma lá da cá, né? Vamos supor que hoje fosse um dia de eleição pelo Brasil afora. Aí aquele eleitor, às vezes precisando terminar a obra dele, né, pagar o IPVA do carrinho dele, a conta de luz está atrasada, ele vai, aproveita e vende seu voto. Então, como é que ele vai cobrar as autoridades depois constituídas, né, já depois de eleito, que ele faça tampe o buraco da rua dele, né, que o IPVA do carro seja mais barato no nosso estado? Infelizmente, existe essa participação do menos favorecido, e geralmente vende o seu voto por troca de migalhas, né? Tem um amigo nosso, o Beto Matos, ele até diz o seguinte, que quando você vende um voto, e depois que aquela pessoa que você vendeu o voto, votou nela, ganha, você vai tentar conversar com essa pessoa, ela nem te atende. E ela não tem por que te atender, porque ela comprou e pagou. Ela não deve favor nenhum a você. Então, a partir do momento que você vende o seu voto, você não tem o porquê de reivindicar e cobrar nada. Com certeza. E vale também... É bom a gente ressaltar que é proibido por lei a venda do voto, né? Senão daqui a pouco vão dizer que não, mas, falou André, que pode vender mas aí o voto. surge uma outra coisa. Infelizmente, o político no Brasil, ele tem a cultura de criar problemas para vender solução. Então, muitas vezes, a pessoa que vende o voto, ela está numa situação que aquilo é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte para ela. Então, é cultural isso. Às vezes a saúde não funciona, não é porque não tem condições de funcionar, é porque para muito vereador é interessante que não funcione. Porque eu digo que o teu parente passar mal, ele vai chegar, botar um assessor dele, não, só eu vou te ajudar, aquele fulano, o seu parente a fazer a operação, mas na próxima eleição você vota em mim. Ninguém trata ninguém de graça. Um custo numa hotelaria hospitalar, que a gente chama, é muito alto, toda aquela estrutura. Mas, na verdade, quem está pagando é o próprio eleitor através do SUS. E cá entre nós, você fosse médico, você teria condições de bancar 10, 20 partos por dia do seu bolso? Não, é muito caro a hotelaria de um hospital, né? Ô André, e outra coisa, o brasileiro, ele tem que aprender a se organizar em associações de moradores, associações de bairros, entendeu? E que sejam atuantes também, né? Porque infelizmente no Brasil até os próprios sindicatos, muitas vezes são sindicatos pelegos, né? Que estão ali não para atender o interesse da categoria, mas sim o interesse de alguns empresários ou para tirar algum benefício. Porque igual, por exemplo, uma coisa que eu sempre uso como exemplo, eu moro na SEAB, e a gente tem ali um esgoto a céu aberto que corta a SEAB. Eu tenho certeza que se a SEAB tivesse uma associação de moradores atuante, aquilo já não teria mais. Eu tenho certeza que se o aeroporto tivesse uma associação de moradores atuante, organizada, não teria buraco nas ruas. Então o brasileiro ele tem que entender a importância, que a força que uma organização civil tem perante uma sociedade, perante um governo. E a única maneira, a gente tem que tirar da cabeça o seguinte, nunca vai chegar um político, presidente, governador, senador, que vai mudar as regras do jogo
para favorecer o povo, favorecer quem precisa. Isso nunca vai acontecer. Reforma política e social é de baixo para cima. De cima para baixo não existe. E isso vai... Por isso que quando tem pessoas que dizem assim, as manifestações não surtiram efeito nenhum. Eu vou dizer o seguinte, a gente não consegue ver o resultado hoje, o resultado real, mas daqui a 5, 10 anos a gente vai ver. Por quê? Muitas pessoas que nunca pensaram em política, nunca pararam para analisar, acompanhar, hoje fazem. Então o legado dessas manifestações a gente vai perceber daqui a 5, 10 anos. Ô Márcio, não errei o nome não, né? O poder público constituído, vamos dizer que o município, por exemplo, que é um alvo que a gente tem aqui mais próximo, está atendendo bem vocês quando vai solicitar algum documento, alguma informação? O atendimento na Câmara Municipal com a gente é excelente, mesmo porque existe uma educação ambígua lá, né? De ambas as partes. Mas na Prefeitura de Itaperuna, existe um método implantado, e aí a gente não pode aqui afirmar que é do prefeito, porque, obviamente, nenhum funcionário vai declarar isso, né? E a gente também não pode dizer que é, mas existe um método implantado de atrapalhar o máximo que puder. Eu tenho vários protocolos lá, o Oliver tem, todo mundo tem protocolo lá, e eles dificultam o máximo que podem. Eles mandam a resposta para o protocolo, só que para eu ter direito a essa resposta, eu preciso de uma cópia daquilo que eu já pedi e que já está lá e que já é meu, mas eu preciso pedir uma cópia daquilo. Então você vê o ponto que a prefeitura está. E eu acho o seguinte, quando você esconde por 2 motivos. Ou você esconde porque você ama demais e tem medo de perder aquilo, né? Ou você esconde porque realmente tem alguma coisa de podre ali e você não quer mostrar. Né? E eu acredito que o prefeito ou qualquer servidor não ame a prefeitura. Está ali porque tem que estar ali, é o emprego dele. E se amasse a prefeitura, também amaria todo o resto da população, não é? É que, na verdade, assim, eu venho fazendo várias matérias durante o programa da Ferreira em Ação, questionando o poder público no nosso país, né? Geralmente as matérias que eu faço é mostrando a situação enquanto município. Não é favor nenhum de qualquer servidor do município, qualquer secretário, até o excelentíssimo senhor prefeito da nossa cidade, em mostrar aonde foi destinado algum recurso público. Ou seja, a linguagem mais popular, o dinheiro, onde foi implantado aquele dinheiro, onde foi empregado. Não é favor, não, é obrigação. É obrigação. Então, assim, é que o Oliver estava falando, a população, de uma forma geral, ela acaba baixando a cabeça e eles vão crescendo. Eles vão crescendo, tem que criar um protocolo em cima de outro protocolo, para você ter a informação de meses atrás. Isso aí é uma forma, ao meu ver, não de mascarar, que eu acredito que não tenha nada de errado, né? Mas é uma forma de tentar mostrar para a população que eles fazem o que querem, na hora que quiserem. Na verdade, não. Na verdade, existe um Ministério Público, né, para poder também ajudar, é um grande parceiro hoje, né, que é o Ministério Público no nosso país, em tentar mostrar uma transparência, em apertar alguns maus gestores pelo Brasil afora, que não vai mostrar o documento por quê? Essa cotação foi feita, pagou quanto? Então não é um favor, não, é uma obrigação. E vocês estão com a razão de ficar chateado em ir lá protocolar um determinado documento e demorar meses a resposta. E, pasmem os senhores que estão em casa, às vezes a resposta que vem de uma imbecilidade no tamanho... Quase, né? sempre, né? Quase sempre, né? E, inclusive, para piorar essa situação, dois colegas que são da Fiscalita tiveram a seguinte resposta de uma secretária, através da Guarda Mirim, tá? Ela virou e falou com essas palavras, para o fulano de tal, para o nosso colega, parar de encher o saco dela, que quando ela quisesse, ela responderia. A mesma coisa falou o secretário de Planejamento para mim, que vai dar resposta quando ele quiser dar resposta. Só que o que eles não entendem é que a lei da transparência determina que eles têm que dar uma posição em 15 dias. Então, mais uma vez, a gente não está pedindo, nós estamos cobrando um direito que é nosso, previsto na Constituição Federal. Então não tem argumento, ela não vai dar quando ela quiser, ela tem 15 dias para dar a resposta. Ô secretário, com todo respeito à Vossa Excelência, se a senhora não quer trabalhar, fazer as coisas direito, por favor, pede essa exoneração, vai trabalhar lá de faxineira, vai trabalhar de gari, vai trabalhar de
no comércio, mas para ser secretário tem que atender a população, tem que atender as instituições quando bate na sua porta. Se Vossa Excelência não está preparada ou não quer atender, por favor, tem um montão de gente querendo trabalhar direito. Agora, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se sensibilizar com esses meninos que estão querendo mostrar para a população que está em casa o seu trabalho, se está sendo bem feito, se não está. Agora, se não quer atender, pede exoneração. O prefeito também, é uma vergonha no nosso município. A gente lá pediu um documento que é de direito e ter a resposta dessa forma. Ah, presta atenção, tem que parar com essa situação, né, dona Maria? Com certeza. Tem que parar porque está virando bagunça no Brasil. Eles fazem da forma que eles querem, quando querem, e a maioria das vezes a resposta que eles dão para a gente é de uma incoerência fora do comum, né? É um absurdo, né? Eu acho que é um direito nosso e eles têm que ver esse nosso direito. Eles não podem, nós não podemos calar e eles têm obrigação, porque se eles estão lá, quem está pagando a eles somos nós, não? Com certeza. Agora, não é... Todo respeito a Vossa Excelência, que existe uma diferença. O cara falou, André, você bate muito. Existe a diferença onde você vai desacatar um servidor público e você falar aquilo que é a verdade. Agora, um secretário dá uma resposta para uma instituição legal, que está lá correndo atrás de uma resposta, onde foi feito aquilo, o que aconteceu com aquele determinado recurso, não existe nenhuma imoralidade. É um direito de vocês e um direito da população que está em casa. Agora, dar esse tipo de resposta nos leva a crer, mais uma vez, assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Falando popularmente. Pô, quem não deve não teme, né? Eu acredito que o prefeito, um homem já cabelo grisalho, né, tem lá sua família, o seu nome a zelar, não vai servir, né? O prefeito no Brasil afora, não vai servir de bobo da corte, só para assinar e carimbar, para secretário pelo Brasil afora, mal intencionado, botar ele depois para ele ser... Porque, na verdade, acontece o seguinte, né, pelo Brasil afora aí, né, vamos dizer assim, que para o pessoal não ficar chateado. O que acontece? Alguns grupos políticos vão lá e pegam um otário. Vamos pegar esse otário aqui. Aí, vamos falar uma linguagem mais popular, que o programa é popular. Vamos pegar esse otário aqui, que ele vai ser o Cristo da vez. Vamos dizer que ele é bonitão, que ele é gente boa, que é trabalhador. Que, na verdade, muitas das vezes, muitos candidatos a prefeito, a deputado, a presidência, a governador, são trabalhadores, pessoas honradas, né? Aí, alguns maliciosos pegam esse cara que é honrado, põe ele de bobo da corte, que ele é honrado, ninguém vai recuar, vai votar nele. E depois engessa aquele gestor, aquele representante do povo, de uma tal maneira que ele não sabe nem o que ele está assinando. Eu vou falar para os senhores de carteirinha, pela experiência que a gente tem. Eu gosto de política. Eu gosto de discutir política. A experiência que a gente vê no Brasil afora, de tanto ver, tem gestores públicos no nosso país que assinam, carimbam o documento, nem sequer dá o trabalho de chamar a sua assessoria jurídica para analisar aquele documento. O que acontece com isso? Serve até para você, Excelência, que está assistindo pelo Brasil afora, de um alerta. Não assine nada, não carimbe nada, porque depois os seus secretários, não estou falando que é no nosso município não, pelo Brasil, tá? Os seus secretários vão botar, estou falando para os corruptos, a carapuça só vai servir para os corruptos. Vão botar o dinheiro no bolso e quem vai ficar lá no xilindó passando vergonha? Porque assim, acaba o mandato, Oliver, acaba o mandato de algum gestor público, depois é ele que fica passando vergonha com a sua família, toda hora, todo dia, está um oficial de justiça na porta dele, é a Polícia Federal, entendeu? É o Ministério Público querendo saber por que ele assinou aquele documento no passado. Aonde foi aquela verba? Cadê aquela obra? Né? É isso que acontece. Mas vamos começar, voltamos já com o pessoal da Fiscalita aqui. Não tem flagrante porque a